Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Pessoal, vamos se inscrever, ativar o sininho das notificações e principalmente, pessoal, não esquece de deixar o like. Nós estamos aí alcançando um número bom de pessoas, mas as pessoas têm esquecido de deixar o like aí, porque quando você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então não esqueça, começou a assistir, já dá o joinha lá para nos ajudar, já se inscreve. Nós estamos rumando a 20 mil inscritos e nós só vamos atingir isso daí com a ajuda de vocês. Então conto com o like de vocês e a inscrição de vocês. E vamos para o comentário do nosso vídeo. Pessoal, é muito complicado quando nós vemos o ressentimento, né, de alguns políticos, de algumas pessoas, né, e principalmente quando ela usou de muita falácia, de enganação, né, e tudo aquilo quanto ela quis construir veio ruindo e acabou e a pessoa passou, né, por uma situação constrangedora. É o que nós vamos ver, né, o que acontece com aquele procurador-geral Deltan Dallagnol, que se tornou deputado, né? E nós vamos ver o embate dele com Flávio Dino, né? Um embate ferrenho, mas nós vamos ver como ele vai ser colocado no seu devido lugar, né? Nós vamos ver isso daí. Não, agora sim. Senhor Flávio Dino, eu gostaria de aproveitar esse tempo para lhe fazer algumas questões relacionadas ao projeto das fake news encaminhado pelo governo, pelo Ministério da Justiça, o que consta. Analisei e li o projeto de cabo a rabo e fiquei com uma série de preocupações relativas ao tom desse projeto. O artigo 7º, ele prevê riscos sistêmicos que devem ser objeto de moderação segundo o artigo 8º. Dentro desses riscos sistêmicos está qualquer ameaça de violação à dimensão coletiva de direitos fundamentais. Dentre os direitos fundamentais estão direito à honra, à dignidade. Uma crítica mais incisiva pode ser lida como uma violação a direito fundamental. Existe ainda no artigo 7º a obrigação de controlar riscos relacionados a temas cívicos, políticos, institucionais e eleitorais. Uma defesa de impeachment num contexto controvertido pode ser lido também como um risco a isso e deveria ser objeto de moderação que atinge o núcleo da liberdade de expressão. No artigo 11, se prevê uma obrigação das redes sociais de dever cuidado, que foi implantada na Alemanha, não funcionou e foi suplantada pelo DSA, que regulou essa questão em toda a Europa. O que me parece, aliás, é que o projeto é uma caricatura deformada do DSA, que regulou toda a internet, não só as redes sociais, de modo mais amplo e mais cuidadoso. Esse projeto encaminhado pelo governo ainda, ele prevê uma espécie de protocolo de segurança, que é uma espécie de mini-ditadura, que pode ser decretada em hipóteses muito amplas, importado do DSA, mas o DSA prevê ele em duas hipóteses muito específicas. Risco à segurança pública e risco à segurança sanitária, quando esse ampliou de modo ilimitado. Esse projeto ainda estimula as fake news, garantindo que as redes sociais não vão tirar o conteúdo jornalístico e remunerando, o que vai garantir a remuneração para toda a mídia marrom, sabendo-se que fake news voa mais alto, mais longe e mais rápido do que notícias normais, o que vai gerar uma remuneração maior ainda. Prevê ainda como entidade supervisora uma entidade que é passível de aparelhamento pelo governo. E, por fim, prevê algumas regras que não são cumpridas pelo próprio governo, como a determinação... Pessoal, é tão engraçado, muitas vezes a falta de preparo, eu vou colocar assim, que é incrível como ele leu o projeto inteiro, e não conseguiu perceber que o projeto não é do governo, é do legislativo. O projeto não é iniciativa do governo, o projeto é iniciativa do legislativo. Mas esse senhor, né, Deltan aqui, o ódio é tão grande, né, de Lula, que ele parte para o ataque. É o governo, é Flávio Dino, carregado de ódio, de raiva. Você vê no tom dele, né, e é complicado.
E nós vamos ver que todos esses argumentos, né, de um ex-procurador da República Federativa do Brasil começa a ruir, né? Um procurador que fez conluio, né, com aquele juiz lá de Curitiba. Então houve um conluio aí entre eles, né? Isso que é complicado, né? E aí o indivíduo é cheio de moral, né? Ele quer fazer, né? Para concluir, Excelência, com a determinação de que autoridades públicas não devem bloquear comentários e não devem bloquear a visibilidade de seus posts, o que é contraditório, porque eu não sei se o senhor tem conhecimento, talvez tenha sido a sua equipe, mas eu fui bloqueado pelo senhor nas redes sociais. Então, me parece um projeto altamente contraditório, que fere o coração da liberdade de expressão, que promove fake news em vez de restringir fake news, e me preocupa muito isso num contexto de um governo que é amigo de ditaduras, que buscou mudar a lei das estatais para derramar dinheiro na imprensa e que adota uma série de posturas que, com todo respeito, são antidemocráticas. Meu Deus do céu. O ex-presidente que ele apoiava ganhou presente de ditadores, né? E não foi só um país de ditadura que o presidente que ele apoiava foi. E agora ele vem falar em ditadura. É fora de cogitação. Gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. Obrigado, Excelência. Eu creio... Antes de atropelar a fala aqui do Flávio Dino, ministro, e nós vamos ver as respostas e o humor, né, ácido que Flávio Dino tem. Porque, gente, desculpa, parlamentar despreparado para ir para o debate com Flávio Dino, ele passa vergonha. Se não tiver preparo para debater ali ideias com Flávio Dino, ou vir com essas coisas, gente, vai ser massacrado, destruído, atropelado por Flávio Dino. Flávio Dino, maravilhoso, é um político preparado, né? Político preparado, foi juiz, senador, né? Deputado federal, enfim, ministro. Quer dizer, é uma pessoa que tem know-how para o que faz. Que as questões são todas pertinentes ao deputado Orlando, que está 2 cadeiras atrás do senhor. Mas eu, como eu conheço o deputado Orlando e sei que é um democrata e tenho amplo respeito público, eu me coloco na condição de litisconsorte, e neste caso é consorte mesmo, do deputado Orlando, para prestar... Pois não. Esse esclarecimento, ok, esse esclarecimento é importante. Então, ministro, apenas... Deputado, por favor. Deputados, por favor. Não vamos interromper o ministro, porém, esse esclarecimento é importante porque, inclusive, pode alterar o teor da resposta. Ministro, deputada Bia, não é importante porque é impossível eu ter mandado um projeto, porque esse projeto não existe. Então, eu não posso responder sobre o projeto 2630, que é de 2020, em que eu era governador do Maranhão. Então, eu não entendi bem de onde que veio isto. O projeto PL... Deixa o ministro responder agora. O PL... Eu tô me sentindo hoje em casa. O projeto de lei... Essa é a Câmara que eu conheci, essa aqui. Respeitosa. Não, só quando ele retirar a agressão contra mim. Quando ele pedir desculpa. Então, deputado, prosseguindo o nosso interessante diálogo, o PL 2630 é de 2020, veio do Senado, autoria parlamentar, e aí veio para a Câmara, e já houve vários substitutivos. O governo não mandou o projeto para esta casa. Nós temos vários estudos, houve inclusive um que disseram que tinha saído do Ministério da Justiça, que nunca tinha passado por lá antes na história. E aí disseram, informaram. Então, não existe projeto de lei. Existe o trabalho do relator Orlando, existem estudos que nós apresentamos, e o senhor tem razão. Eu acho até que a sua observação é útil, no sentido de que, ao lembrar a existência
da Lei de Serviços Digitais, de SA da Alemanha, mostra que, longe dos delírios ideológicos, nós não estamos diante de algo de ditaduras, a não ser que o senhor queira dizer que a Alemanha é uma ditadura. Imagino que o senhor não vai dizer isso. Assim como a União Europeia também, de um modo geral, tampouco me parece que se inseriria nesse conceito. Então, nós estamos num debate internacional de grande importância, há várias versões, nós achamos que o dever de cuidado é importante. Eu vi, me perdoe, deputado Deltan, eu não vi todas as versões do debate no Senado e na Câmara, realmente não me cabe. Eu vi a última versão do deputado Orlando, e lá não está previsto isso que o senhor disse aí, de que seria dever de cuidado amplo. Pelo que eu li, o deputado Orlando restringiu algumas hipóteses e chama a atenção também que esse conteúdo consta agora de uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. Você vê, né, como as mentiras elas vão caindo uma por uma. E o pior disso daí, gente, é que é feita essa pergunta em um tom de ataque, de nervosismo, e depois são feitos os cortes e coloca-se na rede social. E aí parece que o deputado colocou Flávio Dino num canto e Flávio Dino não teve saída, né? É como se estivesse no ringue e o camarada fosse colocado no canto ali e não tivesse como se defender dos golpes que está sendo desferido pelo adversário, né? E aí as pessoas veem, tá vendo como que é, tá vendo como... E na verdade não é nada disso. Essa extrema-direita, ela é feroz nas redes sociais, mas nos cortes. Agora, no contexto das ideias, do debate, aí fica a desejar. Ou seja, isso que a Câmara está discutindo já consta de uma liminar azarada ontem no Supremo. Então, eu espero que a Câmara conclua esse debate. Agora, realmente, isso que o senhor disse, que há um projeto, o projeto de lei 2630 é de autoria, salvo engano, do senador Alessandro Vieira, se não me falha a memória. E é de 2020, quando eu tinha a honra de governar o Maranhão. Ok. Deputado Deltan, para a sua réplica. Senhor Flávio Dino, eu me manifestei com base em informações de imprensa que informaram que uma das versões que circulou teria vindo do Ministério da Justiça. Mais uma vez, o camarada, ele confessa, né? Ele confessa que veio, que pegou uma informação ali da mídia. Ele é um deputado. E ele foi um procurador da República. É um absurdo que um ex-procurador, hoje deputado, caia numa situação dessa e venha aplicar uma fake news grosseira, grotesca dessa daí. Gente, como é que você vai falar se você não tem informação? Pesquisa, dê um Google, sei lá, né? Vá procurar. Não vem com com base na imprensa. Não, vá lá ali procurar o concreto do fato, é real, é verdadeiro, para não passar uma vergonha dessa, né? Junto com a SECOM e que foi incorporada em grande medida no curso dentre as versões. Mas o senhor está falando que não veio do Ministério da Justiça, a questão fica justificada com base na sua afirmação, na nossa reunião anterior, feita na CCJ, de que essa era uma das prioridades do governo. O que me preocupa muito é que venha um controle incisivo sobre a nossa liberdade de expressão num contexto, e é ruim isso, venha de um governo de esquerda, venha de direita, mas me preocupa ainda mais, circunstancialmente, num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade, e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os... Ministério da Verdade. Gente, precisava passar, e precisa passar o Brasil a limpo, precisava saber como é que foi a questão das torturas na ditadura, precisava saber tudo. Tem muita gente que desapareceu e ninguém sabe aonde está até hoje. Tá entendendo? Só que é ridículo a gente escutar falar que o presidente Lula apoia a ditadura.
ele conversa com todo mundo. O Brasil não pode interferir dentro dos países. Cada país tem o seu regime. Isso precisa ficar claro. Outra coisa que esse pessoal da extrema-direita fala é de liberdade. A liberdade, a fala, a liberdade de expressão. Gente, todo mundo tem liberdade de expressão. Eu estou gravando, eu estou falando aqui. Só que eu não estou ofendendo a honra de ninguém. Eu não estou ofendendo as instituições presentes no país. Então eu posso falar. Agora, a partir do momento em que eu passar a ofender a moral de cada um, aí eu vou responder na forma da lei. Então, quando tem um foro privilegiado, ele não é posto para que o parlamentar venha cometer crime, falas preconceituosas, criminosas. O pessoal está saindo aí, defamando o Brasil, falando absurdo, e volta e ainda recebe o reembolso da casa. Agora, que liberdade maior de expressão que esse pessoal quer? Maiores escândalos de corrupção da face da terra para manter o seu... Gente, eu acho... Eu não consigo entender como Deltan Dallagnol fala que esse escândalo foi o maior da face da terra. Sabe quando o indivíduo ele fala tanto que ele acredita na própria mentira, na própria falácia dele? É o que acontece. Ora, vamos pesquisar quantos deputados do PT foram presos? Foram presos por corrupção. Veja dos outros partidos políticos. Quem é que controlava? Era o PT? Não. Esse pessoal precisa aprender. Eles ficam marginalizando o político, marginalizando, enquanto coisas vão se complicando dentro do país. Então, assim, ele fez tudo aquilo para parecer que houve toda essa corrupção. Mas eles queriam ficar com 2 bilhões numa fundação. Por quê? Ninguém sabe. Outro detalhe, a Petrobras pagou multas bilionárias. Por quê? Esse camarada e outros estavam envolvidos ali nos Estados Unidos. Quer dizer, 21 bilhões foram pagos. E depois o maior... Gente, eu não consigo entender aonde esse cidadão quer chegar com tantas falácias, que é só na cabecinha dele que isso aqui foi o maior escândalo de corrupção do planeta, do universo, da Via Láctea. É só na cabeça dele. E diante de penas altas, avançou, cruzou todos os limites da lei, e o que seria o risco de uma censura para um governo que já fez isso. E eu coloquei a questão relativa à corrupção, relativa à prisão em segunda instância, muito embora sejam pautas do parlamento, porque nós sabemos que o governo tem suas agendas prioritárias. E o tema do combate à corrupção é uma agenda de Estado. E é essencial que o governo tome uma postura e uma proatividade em relação a temas que considera importantes, o que, sinceramente, eu não vejo no tocante ao combate à corrupção. Para encerrar, antes eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais, e hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Não que não deva ser investigado, tudo deve ser investigado, todo mundo deve ser colocado debaixo da lei. Mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos. Obrigado. Uma outra coisa, gente. Prisão em segunda instância. Foi essa manobra que esse pessoal eles fizeram junto com o Supremo e colocou o Lula na cadeia. Essa manobra que eles fizeram. Por quê? Quando você pega a Constituição, você só pode ser condenado, transitado e julgado na última instância. Quando você fala, não, e fizeram terrorismo na cabeça das pessoas, que seriam libertos, pessoas aí terríveis que eu não vou citar, só que tem um detalhe. Prisão preventiva, prisão cautelar,
Existe tudo isso daí. Agora, o engraçado foi que quando foi para condenar o Lula, houve o entendimento que precisava, né, da prisão em segurança. Atropelaram, massacraram a Constituição, porque os guardiões da Constituição acabaram pisando nela. Aí depois que tudo se ia de água abaixo, reuniram e, opa, vamos salvar, porque está escrito aqui que só pode ser condenado o indivíduo, ser culpado, transitado e julgado. Então, quer dizer, aí voltaram, aí o Lula foi solto. Carmen Lúcia, em vez de votar o HC dele, pautou outra coisa. E o HC do Lula, quer dizer, havia um interesse também da Suprema Corte, junto com eles aí, para manter o Lula preso. Outro detalhe que é importante, né? Lula teve o neto, o irmão falecido, e foi negado o direito dele se despedir. E aí, depois passa-se o tempo, a gente começa a ver toda a manobra que a Lava Jato fazia, toda a pressão que era feita por esse senhor que está falando aí também, né? Eles combinavam. Então, quando todos aqueles áudios, né, ali foi posto as claras que as pessoas passaram a ver, aí mudou tudo, né? Mas vamos ver a resposta de Flávio Dino, pessoal, que é interessante. Eu informo ao senhor que nós continuamos, como mencionei, a investigar escândalos graves e vamos continuar aplicando a lei, com seriedade diferente do que havia no passado. Eu fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. Eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. O senhor é uma pessoa conhecida. Imagino que pessoas que votaram no senhor perderam a vida, ou familiares dessas pessoas perderam a vida. Então, uma questão sanitária é grave, a vida é muito grave. O senhor tem essa pauta da corrupção, enfim, e eu considero que o senhor deveria pensar em outras corrupções. E conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Em relação aos projetos, aos estudos, faço questão de frisar para não ter mal entendido. É claro que o Ministério da Justiça fez estudos, propostas, ideias várias ao longo desse processo na Câmara, mas projeto de lei não, porque nós respeitamos o trabalho do relator. Então, eu não sei qual é esse projeto apócrifo que o senhor tem nas mãos, certamente não está assinado por mim nem por ninguém da minha equipe. Em relação, finalmente, ao debate sobre a lei é necessária ou não, o senhor fala em ditaduras, o senhor fala em maiores escândalos. Eu acho que, sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz, o que, a meu ver, é mais grave, porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi eleito pela população, o nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta, faz diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia, de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo. E o senhor afirma o maior escândalo da história. De onde que o senhor tirou isso? Eu acho que quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news. Porque isso mostra que, às vezes, há uma ideia de repetir uma mentira para ver se ela vira verdade. Não foi verdade, não é verdade. Todos os casos têm sido julgados pelo Poder Judiciário e assim continuará. Então, assim funciona o Estado Democrático de Direito. Bom. Então, vocês notem que, mais uma vez, tudo aquilo que ele colocou é jogado por terra. O maior caso de corrupção da história. Mentira. É só ali na República de Curitiba. É só na República de Curitiba. Né?
E vai. E é duro, porque o indivíduo passa vergonha. Ele começa a acreditar tanto naquilo que ele fala que aquilo passa para ele a ser verdade. É inacreditável. Inacreditável. Pessoal, quero agradecer a você que chegou comigo até aqui o final. Se não deixou o like lá no começo, pessoal, deixa agora. Se inscreve no nosso canal. Nós estamos rumando a 20 mil inscritos. E eu conto com a inscrição de vocês aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.